Direto ao ponto. Começando o programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Vem com a gente nesta semana, mais uma semana começando, menos uma semana para acabar esse 2019, que seria muito complicado para muitas pessoas, mas neste final de semana, o pessoal, pelo menos a torcida do Flamengo e a torcida que simpatizou com o Flamengo, comemorou num jogaço no sábado. Sabe quem estava assistindo comigo? Fernando Ferreira. Bom dia, Fernando. Bom dia, André. Bom dia, Cléo. Bom dia. Hoje estou até desanimado. Bom dia, galera do Flamengo. Bom dia, galera que não é do Flamengo. Um abraço para os palmeirenses, um abraço para os gremistas, um abraço, Renato Gaúcho. Aliás, que mãe o Grêmio, hein? Que mãe. Meu Deus, 6 a 7 pontos Flamengo no Brasileiro, tomou de 5 e ainda ganhou do Palmeiras. Liberou o Flamengo para seguir no Libertadores. Um abraço, Renato. Valeu. Cléo Oliveira, bom dia, Cléo. Um cara que nem viu o jogo. Não vi o jogo, mas respeito todo o envolvimento. Sério, assim, eu queria ter um time assim do coração, porque eu acho. Às vezes eu acho imbecil, mas ontem, por exemplo, e no sábado. Obrigado, Cléo, pela prática de tudo. Não, então, deixa eu completar. Ontem e no sábado eu achei fantástico, assim, a alegria do pessoal, tudo, aquele envolvimento, assim, pra alegria mesmo, pra curtir, eu acho muito bacana. Bom dia pra todo mundo, ouvindo a Jovem FM, flamenguistas ou não. Hoje tem sorteio de um par de ingressos pra você que enviar pro nosso WhatsApp a sua foto com a blusa do Flamengo. Acho que é justo, né? Nós lançamos o edital. Você tem que estar vestido com a blusa do Flamengo. Hoje, então, o ingresso vai só para os torcedores do Flamengo. Ou senão vai ficar comigo mesmo. Eu vou pegar um cinema hoje à noite. 7-2. A melhor história do fim de semana, Fernando, pra mim, foi o do repórter da agência Spotlight, que contou que à noite, já alta das madrugadas, a torcida do Flamengo assistindo o VT, assistiu o jogo, e quando o Jesus fez uma mudança com o tempo, xingaram o técnico e comemoraram de novo, assistindo o replay do jogo à noite, num bar lá de Lima. Então tá, tem vinheta pra gente começar o programa, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. Agora sim, daqui a pouquinho a gente vai pros nossos ouvintes que estão entupindo o nosso WhatsApp de figurinhas do Flamengo, inclusive algumas com a cara do Fernando, mas antes tem notícia. Cléo Oliveira. Eu tenho uma notícia envolvendo a Lei Maria da Penha, uma notícia pouco repercutida, mas é uma lei agora de 29 de outubro, foi sancionada pelo governo federal, que altera a Lei Maria da Penha com a seguinte mudança, entre outras, né? Mas a que mais chama atenção é que a partir de agora a mulher vítima de violência doméstica, ela pode entrar com um pedido de divórcio em qualquer cidade onde ela estiver. Até então, o pedido de divórcio tinha que ser feito na cidade onde o casal vivia. E isso dificultava muito, porque muitas mulheres vítimas de violência acabavam se mudando de outra cidade, para outra cidade, né? Para ter uma vida mais tranquila e longe do ex-companheiro. E aí, para entrar com pedido de divórcio, ela tinha que voltar até a cidade, além da despesa que isso gera, também pode despertar uma série de conflitos, muitas tinham medo. Então agora tem essa mudança que muitas pessoas, a maioria delas pelo menos, está vendo como positiva. A mulher pode entrar com pedido de o foro, digamos assim, para a discussão, né, na justiça sobre o divórcio é a cidade onde a mulher mora. Então o agressor, o suspeito de agressão, o ex-marido tem que ir para essa cidade para resolver. Cabe a ele se deslocar e não mais a mulher. Tá valendo já, foi sancionada dia 29 de outubro e é mais uma evolução, né? A Lei Maria da Penha já é uma grande evolução no combate à violência doméstica e ela vai sendo melhorada com o tempo. Infelizmente não foi o que aconteceu em Gurupi nesse final de semana, que uma moça de 25 anos, ela estava fazendo aniversário, na festa de aniversário dela no sábado, ela foi morta na frente da família, na frente dos filhos, e o principal suspeito é o companheiro dela, que acabou fugindo. Ele fugiu com a filha de 4 anos que ele tinha com ela. Até ontem não tinha informações do paradeiro dos dois. As buscas estavam sendo feitas. Os irmãos da moça socorreram ela ainda na festa com vida, levaram ela para o Hospital Regional de Gurupi. Ela fez uma cirurgia, mas acabou não resistindo. O cara já tem passagem por assalto, o suspeito do crime, e estava armado, por isso que a família não conseguiu contê-lo.
E é muito interessante a Lei Maria da Penha, que ela inibe sim, mas infelizmente a gente ainda acaba com notícias desse tipo aqui, né? A menina de 25 anos, nova demais, Janes Maria Silva Marques. Fernando e Cléo, o final de semana também não foi trágico só em questões de violência doméstica. O trânsito também fez vítimas neste final de semana aqui na capital, no setor Sonho Meu. Uma mulher, a Rosineide Maria de Souza, morreu depois do carro capotar numa rua sem asfalto aqui na região norte da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrou no carro ainda estavam 2 crianças, uma de 3, uma de 5 anos, que sofreram ferimentos, foram socorridas. O companheiro da mulher que faleceu, que também sofreu ferimentos, e que não teve ferimentos, perdão, e o motorista que não foi encontrado no local. Suspeita do Corpo de Bombeiros que o carro tenha perdido o controle numa rua sem asfalto, aquele cascalho, e acabou capotando. O pessoal chegou lá, o carro estava com as 4 rodas para cima, uma vítima fatal neste caso. Outra mulher também acabou morrendo num acidente de trânsito no fim de semana. Assim, eu já contei essa história trágica da moça ser morta no aniversário. Essa história também é daquelas que você lê, escuta e você fica assim impressionado, né? A Suelida Conceição Araújo Gonçalves, de 37 anos, ela estava indo pro casamento do sobrinho dela, ela e o marido, de moto, e o vestido de festa, né? Tava com o vestido de festa da moto, a suspeita que ele tenha se enrolado na corrente da motocicleta e ela foi puxada para trás. O marido tentou socorrê-la, mas ela acabou, parece que quebrou o pescoço na hora da queda. 4 filhos, cara. 4 filhos. 37 anos, muito nova também. E assim, histórias, né? Sim. Pesadas, né? Pesadas. 7h17, alguém tem mais alguma notinha nesse bloco ainda? Eu tenho um momento de reflexão, eu diria. A gente já tem falado sobre os venezuelanos que estão aqui em Palmas refugiados, né? E há muitos questionamentos sobre isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que a maioria das pessoas, felizmente, né, se solidarizou. Eu vi uma mulher, estava perto do meu trabalho, então eu pude acompanhar assim, o dia dela, digamos assim, e muita gente, ela estava com uma criança e muita gente parou para dar alimentos, né, algumas roupas, fraldas, que eles precisam muito de fraldas, porque dos 50 venezuelanos que estão aqui na nossa cidade, pelo menos 20 são crianças, e tem um recém-nascido e outros aí com idade que ainda usa fralda, então eles precisam muito, muito de fralda. Muita gente parou, eu pude notar que as pessoas já chegavam com o carro carregado, então eu imagino que era alguém que passou, viu e voltou, né? Mas houve algumas situações pouco solidárias, tipo, como a mulher estava com uma criança de uns 2 anos, passou uma mulher gritando que iria chamar o conselho tutelar, porque ela estava com a criança ali perto do sinal. Eu tô aqui porque eu quero. Não sei quanto foi exatamente o que eu pensei, assim, não, a pessoa tá aqui no sol, né, porque não tinha uma sombra com o bebê e porque ela deu vontade. Mas assim, 2 coisas me chamam a atenção. Esse tipo de reação, que elas são muito esdrúxulas, assim, né? Muito desequilibradas. E um outro vereador, né, falando que tipo de vírus eles podem trazer. É o mesmo vírus que todo mundo traz, né? Todo mundo tem, porque eles são venezuelanos, mas são seres humanos, não estão vindo de outro planeta. Então, são os vírus mesmo que a gente já tem. Agora, me chamou... E é aquele mesmo vereador do Halloween, de sempre, né? Eu fico impressionada. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que da solidariedade, que muita gente parou para ajudar, mas eu fiquei pensando se fosse um morador de rua nosso, se as pessoas teriam a mesma solidariedade, porque muitas vezes as pessoas veem um morador de rua e já consideram que ele é um vagabundo, que ele está ali por opção. Então eu acho que vale a gente fazer essa reflexão. Eu me incluo nela, tá? Não estou sendo a moralista que é melhor que os outros. Eu realmente me incluo nessa reflexão, porque às vezes a gente é solidário com uma situação dessa, como a gente conhece a história, se solidariza. E aí quando a gente vê um morador de rua, a gente não conhece a história e muitas vezes marginaliza a pessoa e trata aí como algo que não fosse humano, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Os venezuelanos estão precisando de doações, como eu disse.
eles fralda principalmente, mas principalmente não, né? Entre os itens principais. Agora, o antropólogo do Ministério Público Federal, Márcio, não me lembro agora sobre o nome dele, ele falou uma coisa importante: se você quer ajudar com doações, procure a Defesa Civil ou algum órgão que esteja diretamente ligado para você saber que tipo de coisas podem ser doadas, porque é um grupo indígena, ele tem a sua característica cultural, além de tudo, então é preciso conhecer essas pessoas, né, um pouco, para saber se o que você tem para doar pode ajudar. Isso considerando vestimenta, coisas assim, né? Alimentos e fraldas são coisas que eles podem receber, obviamente, de qualquer tipo. Rapidinho, 7h20, a gente tem uma entrevista no próximo bloco, até o pessoal que tá enchendo a gente de fotos muito bacanas ali, a gente vai deixar pro último bloco para ler as mensagens, mas o Carlos Alberto Jardim tá mandando pra gente aqui alguns áudios sobre os venezuelanos. Ô Carlos Alberto, só me confirme se são os áudios que correram nesse fim de semana aí, que eu não vou tocar para não expor nem as pessoas que falaram esse monte de bobagem e nem as pessoas, os nossos ouvintes, mas circulou aí uns áudios muito xenofóbicos e aqueles momentinhos constrangedores, sabe? A gente queria que eu não queria imaginar que eu convivo com essas pessoas nessa cidade. Não, é claro que, ainda falando disso, muita gente falou que a gente não tem como assumir porque a gente já tem nossos próprios problemas. Temos os nossos próprios problemas, mas são pessoas, né? Não dá pra você, por esse argumento, colocar num ônibus e mandar embora. Eu acho que tem sim que ver por que eles não podem voltar, né? Se há uma situação que impede que eles voltem para aquele país e qual situação é essa, mas enquanto eles estiverem aqui, é preciso sim dar uma atenção. Direto ao ponto. Jornalismo diferente. Temos convidado hoje aqui no estúdio, Fernando Ferreira, presente, por favor. A gente vai conversar hoje de um assunto bastante delicado, mas que durante a semana passada aqui no Tocantins já começou a ter de novo vir para discussão, né, vir à tona para mídia de uma certa forma. No fim de semana, mais uma vez, por conta da morte do apresentador Gugu Liberato, e a gente está aqui com o Dr. Rudinei Bruneto, que é médico da Central Estadual de Transplante aqui do estado do Tocantins, e a gente vai falar sobre essa questão de doação de órgãos. Na semana passada a gente teve uma captação bastante interessante, né, que apesar de ser um momento difícil para a família que decide pela doação de órgãos, mas é muito bom porque você atende vários pacientes que estão ali na luta pela vida. E nesse fim de semana teve outra captação agora em Araguaína. A gente conversa agora com o Dr. Rudinei. Bom dia, bem-vindo ao Direto ao Ponto. Como que se dá essa questão? O assunto, né, foi bastante discutido no final de semana em função do Gugu, mas a gente tem esses dois bons exemplos aqui no Tocantins. Eu queria que o senhor explicasse como que se dá o diagnóstico, né, da morte encefálica, como que chega até a família, qual que é a importância do paciente, de todos nós informarmos que somos ou não doadores de órgãos. Bem-vindo e bom dia, doutor Rudinei. Bom dia, Fernando, e obrigado pelo convite. Acho que é um tema tão importante e nesse momento se torna um pouco mais à tona com a mídia, quando sempre uma pessoa mais conhecida acaba tendo esse tipo de problema de saúde, assim como outro qualquer. A importância de se falar mais sobre o tema é que isso tem acesso a toda a população, porque é um momento muito difícil e as únicas pessoas capazes de decidir pela pessoa que faleceu não é ela própria. Então, somente os familiares que podem decidir se esses órgãos vão ser doados ou não. Não existe nenhuma doação sem autorização familiar. Então, essa é a importância do tema ser trazido para o dia a dia, para conversar com seu esposo, com sua mãe, com seu pai. Qual que é o grau de parentesco que tem essa decisão, essa capacidade de decisão? Seria um parentesco em primeiro grau, ou seja, pai, irmão, mãe, ou cônjuge legal, né? Quando o menor é de 18 anos, então legalmente a gente precisa da autorização de ambos os pais, a não ser que a gente tenha alguma abordagem da Defensoria Pública, mas a princípio a gente precisa da autorização de pai e mãe. E quem pode ser doador? Todo mundo pode ser doador em algum... Por exemplo, eu sempre me pergunto, eu tenho 2 metros de altura, serve para alguém meu coração? Serve para alguém? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, antes de responder,
a gente faz uma outra pergunta: para quem não serve ou quando não se pode doar? Existem algumas situações que não é indicado o transplante, como algumas doenças ativas que você pode transferir essas doenças para o receptor, e a gente, como você mesmo citou, a gente tem uma compatibilidade, né? A gente tem, é difícil doar um órgão, um coração tão grande para uma criança tão pequena. Então, sempre que tem uma necessidade, a gente tenta adequar o órgão para o receptor mais adequado. Como funciona a doação em vida? Por exemplo, rim pode ser doado, né? Como é que funciona essa regra? Porque eu já vi que tem que ser só para parente, né? Se não me engano, para evitar ali um comércio. Eu queria que você explicasse pra gente. Primeiro, não são todos os órgãos que a gente pode doar em vida, e a gente sempre tem um preceito que o doador, ele não pode se prejudicar com a doação, ou seja, ele não pode ficar doente. Então, por isso que, por exemplo, a gente não pode doar córnea em vida, porque a gente não pode ficar sem visão, apesar de ter 2 olhos. A gente fala isso com uma explicação tão simples assim, mas é difícil quando o seu filho está precisando enxergar. Que a gente sabe que uma mãe é capaz de tudo por um filho, um pai dedicado é capaz de tudo por um filho. Então, em vida, a gente pode doar rim e fígado de órgãos sólidos. Essa preocupação que o André trouxe a respeito de compatibilidade, às vezes até pelo tamanho mesmo, é por isso que a fila é nacional, não é uma fila específica. Então, assim, o órgão provavelmente tem algum paciente que tem a característica física determinada, tem criança, tem uma série de pessoas, então isso vai direcionado. Não é uma fila que eu sou o primeiro, então eu tô aqui, eu tenho que estar compatível com aquele órgão, né? Para cada órgão existe uma fila e alguns detalhes a serem observados. Primeiro, as filas são estaduais. Estadual. Primeiro são estaduais. Quando não existe um candidato dentro do estado, aí ou por exemplo, como no estado do Tocantins a gente não tem uma equipe capaz de fazer esse transplante ou a captação, isso então é ofertado para nacional. Então, nessas condições exclusivamente que esses órgãos ou esses tecidos são ofertados para nacional. Mas, primariamente, esses tecidos são dispostos à população do estado. Existe uma regulação estadual, que é a central estadual. Agora, doutor Rudinei, nesses 2 casos específicos que a gente teve aqui no Tocantins, na semana passada, na quinta, né? E agora no fim de semana também, ontem em Araguaína. Em que situações isso ocorreu? Foi acidente? Os pacientes tinham sofrido acidentes? Porque na maioria das vezes o que chega pra gente é que são vítimas de acidente, que não estavam passando por nenhum tipo de doença. Na maioria das vezes é esse perfil do doador? Nem sempre. Primeiro, quando a gente fala de doações em geral, é importante a gente abrir um parênteses. Existe uma doação com coração batendo e uma doação com coração parado. Ou seja, é possível a doação mesmo após o óbito. A gente fala, por exemplo, que é possível a doação de córnea até 6 horas depois do óbito do coração parado. Ou seja, mesmo a pessoa já tendo falecido, já ido a óbito, a gente pode ter uma segurança de captar os tecidos mesmo com o coração não estando batendo. Quando a gente fala de órgãos, a gente precisa de uma perfusão mais adequada. Então, nessa condição, no Brasil ainda a gente só capta órgãos com o coração batendo. E esse é um detalhe importante, com o coração batendo, mas a pessoa já não tem sinais de vida. Nessa situação, para a gente doar com o coração batendo, a gente precisa do diagnóstico de morte cefálica. E o diagnóstico de morte cefálica é quando o cérebro para de funcionar. Ou seja, é uma situação irreversível primeiro, que o cérebro para de funcionar e infelizmente o paciente ele já entrou a óbito. O coração, o rim funciona, o fígado funciona por um curto espaço de tempo, e nesse curto espaço de tempo a gente aproveita para beneficiar pessoas que estão precisando de órgãos e sofrendo em fila. As principais doenças que causam a morte encefálica são trauma crânioencefálico, por isso é frequente os pacientes vítimas de acidente de trânsito, mas também existem as condições que o cérebro para de funcionar por doenças no próprio cérebro, e tem uma doença muito comum que é o acidente vascular encefálico, que é o famoso AVC. Tá certo? E isso não impediria a captação de órgãos desse paciente? Não, de maneira nenhuma. A impossibilidade de captação, ela se dá quando o paciente tem alguma doença que possa transmitir para o receptor, está fora da faixa etária, ou que a família não tem intenção de doar.
A gente tem uma lista aqui no Tocantins de quantas pessoas aguardam algum tipo de doação? A gente tem esse dado? A gente tem uma lista atual, por exemplo, para transplante de córnea, que a gente já regulariza essa situação. Na semana passada, a princípio eram 58 pacientes. Então, 58 tocantinenses estavam aguardando por um transplante de córnea. Quando a gente fala para transplante de órgãos, a gente tem uma estimativa para transplante renal, por exemplo, que são cerca de 40, 50 pacientes. Isso em todos os outros estados brasileiros. Bom, acho que a mensagem é converse com seus familiares, deixe isso bem claro se for essa a sua posição. E hoje, dia 25, é o dia do doador de sangue. No Brasil, Dia Nacional dos Doadores de Sangue. Não custa a gente relembrar, tá com um tempinho, tá saudável, tá dentro dos critérios, vá doar o seu sangue, é sempre muito necessário. Então, acho que a gente agradece, 7h40. Alguém tem mais uma pergunta, gente? Eu interrompi vocês. Eu queria, na verdade, falar sobre um mito que eu tô falando isso baseado numa entrevista que a gente já fez com o pessoal que coordena ali a doação de córnea, né? Que faz esse trabalho. Que muitas vezes a família, quando é abordada, ela não quer fazer doação porque ela pensa que vai mutilar o corpo e vai ter algum prejuízo, né, digamos assim, no momento ali de despedida dos familiares. Não tem essa mutilação, né? Você não consegue ver a diferença de quem doou e quem não doou. Não. Mesmo quando a gente fala de transplante de córnea, que a gente retira todo o globo ocular, mas ele não fica deformado. A gente prepara o corpo de uma maneira que ele fique praticamente idêntico ao que foi encaminhado para captação. E isso é um respeito muito grande. A gente tem um respeito muito grande às famílias que doam, que no momento de uma extrema dificuldade elas se doam literalmente para outras pessoas que estão sofrendo. Então a gente tem o maior respeito, o maior agradecimento a todas as famílias que num gesto de solidariedade puderam beneficiar tantas outras pessoas e completamente desconhecidas. Perfeito. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Vamos falar com os nossos ouvintes. Muita gente participando. Quer começar daí, Cléo, na live? Vamos começar na nossa live, que tem um monte de gente participando. A Suziane Aguiar, ela colocou aqui: doe órgãos é vida, né? Comentando a nossa entrevista. A Suziane também disse que... Cadê? A Suziane disse doe órgãos é vida, e uma outra ouvinte falou que é doadora de órgãos. Então, muito bacana, né? Muito mesmo. Se você perdeu essa entrevista sobre doação de órgãos, ela vai estar no nosso canal no YouTube para você poder acompanhar. Delson Rezende Ribeiro disse: bom dia, gente, show. Sandra de Sá também é flamenguista, tá na marca aí, né, André, para tocar? Tá na marca. Pra tocar Sandra de Sá. A Dea Maria tá falando com você, Fernando, falou: parabéns, Nando, cansada de ser campeão. Tem mais. Renata Macedo, é a Renata que disse que é doadora. Legal, muito bacana a participação dos nossos ouvintes, falando tanto do Flamengo quanto das doações. Arinaldo também tá aqui falando que essa pauta das doações é muito importante, o ouvinte tem que ficar atento. A Denise Soares, aquela 9% de gordura, tá aqui. Bom dia, povo querido. Há dias não apareço, possivelmente estava treinando. Mandando beijo para todos. Simone Rodrigues, bom dia, que todos tenham um ótimo dia, uma abençoada semana. Edileuza também com a gente, desejando uma excelente semana para vocês também. Carlos Alberto Jardim Vieira tá dizendo: cadê aquele manto sagrado do Fernando? Fernando, vou passar usado, pra você. Né, Carlos Alberto? Vou passar na máquina. você. Não dava pra voltar hoje seguir com ele aí não. na live. Podia ter trazido só pra colocar aqui atrás, né? Pra concorrer ao ingresso, né? O Mauro César também tá dando bom dia pra gente. Flávio Monteiro, Niceia Menegol tá assistindo com a gente também. Márcia Ferreira Souza pedindo pra ele mandar um oi pro Kaique. Claudiane Vieira Pereira pedindo um alô pra irmã dela, Claudete, que hoje, junto com ela, comemoram mais um aniversário. Olha só. Parabéns para as duas, então. Anderson Nobre tá lá em Rio das Ostras assistindo também. Parabéns, Tricolor. Não, sacanagem. Abração. Tem mais gente. Zacarias Martins. Todo mundo, Natália Rodrigues com bom dia, corações em preto e vermelho, Angel Garcia Maza também. Valeu, galera. Leni Silva entrou aqui agora também, um abração pra você. O Evandro Pereira da 406 Norte, que tá lá em Teresina, no Piauí, mandou um áudio pra gente aqui. Ele que é gremista, diz que o Grêmio segue forte, não desiste nunca. Vamos ouvir o áudio dele, é divertido. Vamos ouvir o áudio dele, então. Vamos dar voz a um gremista nesta segunda-feira. Bom dia, pessoal da Jovem Palmas FM. Estamos aqui, Evandro Pereira, diretamente aqui de Teresina, Piauí, descendo ali pro Tocantins daqui a pouco, carregar aqui desse Tocantins. Aí, ó, sou gremista, aí. Grêmio. Jamais nós paramos, somos gremistas.
Tem alguém no fundo dando Grêmio, alguns conselhos pra fala dele. O Grêmio tá de boa, né? Ganhou ontem, assim, quem não deve estar de boa é o Fabrício. Mas que ficou ontem, só postou foto de churrasco, não falou uma linha de acho que devia ser foto de arquivo, que ele devia estar tão chateado que ele nem churrasco fez. O Guilherme Martins da 702 Sul mandou a foto dele lá já no trabalho com a camiseta do Flamengo. A Paloma também da 108 Sul mandou mensagem, a Diana mandou várias fotos, tá lá no Twitter também participando, mandando fotos pra gente. Tem mensagem também, o Flávio Monteiro já falou e mandou foto do filho dele, do Gabriel Monteiro. Carlos Alberto Jardim já participou logo no comecinho do programa. A Diva também mandando uma mensagem aqui. Eri flamenguista. O Eri, e ele comentando que ontem, na sexta-feira, eu pedi o hino do River no de papo, mandou uma mensagem pro Almir, o Almir tocou, o Eri tava ligadaço lá, bom saber que estava torcendo contra. Não estava, o Fernando estava comigo, viu como é que foi a torcida. Foi, o André me respeitou bastante. A Lauren Chile mandando foto do Murilo aqui com a camiseta do Flamengo também. Cadê o nome? É a Bárbara Galvão, não reconheci ela com esse óculos escuro. E a camiseta rosa do Flamengo. Adriana Alves Ribeiro Carvalho, o Júlio César Orniquato, o Brigagão, o Renato e a Brenda, direto da Embaixada do Flamengo. Quem mais também? Que o Tomás Jesus de Souza, Nova Flamboyão aqui de Palmas. Tem mensagem pra Kel. Bom dia, Cláudia. Você estava muito estilosa ontem no shopping, estilo Restart. Poxa, como assim? Você nem falou comigo. São os meus óculos, aqueles óculos. Quem é a pessoa que mandou? Não tem o nome ali, né? Aqueles óculos eu senti. Evanilson, eu senti que Palmas não tá preparada para aqueles óculos, porque tava todo mundo me olhando. Só pode ser isso. A gente quer saber agora qual é o óculos. São os meus óculos de madeira com várias cores. Maravilhoso, inclusive. Mas rolou isso, todo mundo tava me olhando ontem, eu me senti assim, uma atração. O Joãozinho também mandou uma foto aqui pra gente, tem mais um áudio do Edinho Flamenguista que chegou. Tem dúvida do Carlos Alberto, tem dúvida importante, depois a gente podia puxar essa informação com o médico que deu entrevista pra gente e repassar no programa de amanhã. Tem outras pessoas aqui comentando também sobre a entrevista, sobre doação de órgãos, que a Adriana Ribeiro falou que já comentou com os familiares, que é doadora, mas que quer documentar no RG dela para não restar dúvidas. Ela já gosta de ajudar o próximo e se pode ajudar uma vida, por que não ajudar? A Elzo Lirano tá aqui também. Flamengo fez em 5 minutos o que não fez em 38 anos. Estamos aí. Mas fez. 7h55 tem notícia ainda pra gente dentro do programa. Vamos falar da eleição de Lajeado, que tá ficando cada vez mais picaresca. Né? Eu diria assim. Começa com ter outra eleição suplementar, depois que a chapa vencedora teve o seu mandato cassado por abuso de poder econômico. Começou com o prefeito cassado tentando concorrer de novo na nova eleição. O TRE não aceitou a chapa e ele acabou desistindo antes de submeter. Aí agora o TSE, se eu não me engano, o TRE, vou até confirmar aqui nas informações, impugnou a outra chapa concorrendo, a chapa do candidato do PSL, que estava ali também tentando concorrer. Ou seja, teremos uma eleição com apenas uma chapa liderada pelo Júnior Bandeira. Que já foi prefeito. Mas olha só, a impressão que dá é que a gente deu toda essa volta para chegar aqui e o custo disso, a eleição de chapa única não é nenhum referendo, porque voto é obrigatório, o povo tem que votar mesmo. Mas se o voto não fosse obrigatório, eu fico imaginando quem ia se dar o trabalho de sair de casa no domingão, 1º de dezembro, pra só ter uma opção. Os mesários e os presidentes de sessão. Eles iriam. Eles têm que ir, né? 7h57. Gente, vamos nessa? Antes de ir, eu tenho um comentário de uma amiga e ouvinte nossa, a Angélica Mendonça, ela que é jornalista, fotógrafa, ela está dizendo aqui, comentando sobre os refugiados, ela mandou um link no site do site da Polícia Federal que traz toda a lista de documentos necessários para solicitação de refúgio no país, porque pode ser que muitos desses refugiados não estejam com a documentação adequada. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal estão assessorando, digamos assim, essas pessoas nessa documentação, mas se você que estiver ouvindo, tiver algum contato, pode ajudá-los também nisso, né? Pode acessar o site e também passar essas informações se você quiser ajudar, já que eles falam a língua espanhola e algumas palavras assim mais indígenas, né? De uma linguagem indígena, então eles têm mais dificuldade para entender o nosso português. Você pode ajudar acessando aí essas informações sobre documentação necessária para refúgio no Brasil.
7h57, o chefe Ramon mandou foto, pelo visto, direto do estádio de Lima. Pleno. Acompanhou o jogo. Não, ele tá com o Corinthians lá, ó. Ele tá com a roupa do Corinthians. Pior que é mesmo, né? Eu achei que era, mas fiquei na minha com medo de dar algum bola fora, assim, mas é mesmo. Obrigada, gente, vamos nessa, 7h58, temos que falar quem levou os ingressos, o flamenguista, que além de ganhar a Libertadores, o brasileiro na segunda ainda vai ganhar um par de ingressos. Vai ganhar cineminha. O nosso edital hoje foi envio de fotos com a camisa do Flamengo. Quem ganhou, né, foi o Guilherme Martinez, telefone final 3990. Guilherme, você mandou a foto dizendo hoje é dia de Flamengo, então hoje é dia de cinema também. Você pode passar aqui na rádio, no horário comercial. Na hora do almoço não funciona, tá? É só pela manhã e à tarde. E pegar o seu ingresso. Fim de semana teve um par de títulos, agora vai ter um par de ingressos também. Quando é a final do Mundial, vestido de Flamengo. É no dia 23 ou 22 de dezembro. É no sábado antes do Natal. Antes do Natal. É isso. 7h59, vamos nessa? Vamos lá. Fernando, até amanhã. Até amanhã, André. Carlos Alberto, eu tentei aqui conversar com o nosso colega, o médico que esteve com a gente, ainda não consegui a resposta, mas amanhã a gente fala sobre a sua dúvida a respeito se a pessoa que tem diabetes pode ser doadora de órgãos. Um abraço para todo mundo, flamenguistas, não flamenguistas, que a gente siga em paz, né? Sempre o futebol é muito bacana, a gente dá uma zoada, mas é tudo aqui na brincadeira e vamos conviver todo mundo bem, não só entre adversários no futebol, mas também com os nossos irmãos venezuelanos que cá estão. Cléo, até amanhã. Até amanhã, hoje segunda-feira, dia de matar leões. Lembre-se que se você não matar o leão de hoje, amanhã serão 2. Então foca na segunda-feira para dar tudo certo. A gente se vê amanhã ao vivo aqui na Jovem FM. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.